História chata para dormir. O último Neandertal que chorou sozinho na escuridão da floresta. Em uma floresta densa e sinuosa, onde os raios de sol mal conseguiam romper o véu espesso do verde, Krek vagava solitário. Seus passos eram silenciosos, quase como um sussurro entre os troncos de árvores antigas que pareciam vigiar cada movimento seu. O mundo tinha se esquecido dele, o último Neandertal. E a solidão pressionava seu peito como uma pedra pesada. O reflexo de sua própria sombra na lama lembrava-o de que era um eco de um tempo que não existia mais. As folhas sussurravam histórias muito antigas, aquelas que Krek não pôde ouvir, mas sentiu. Cada ruído da floresta era um lembrete de sua perda. Ele frequentemente olhava para os céus nublados e perguntava a si mesmo se algum dia ele teria companhia de novo. Embora soubesse que havia outros seres humanos, Homo sapiens, como chamavam, nas proximidades. Era uma rocha, mas não qualquer rocha. Ela tinha uma textura suave e formas que lembravam rostos. Intrigado, ele se aproximou e, ao tocar a superfície fria, ouviu um eco de risadas. Risadas que pareciam longínquas, de um tempo em que seu povo ainda vivia e criava companhias. Seguindo aquele impulso, Krek se aventurou mais fundo na floresta. E ali, escondida entre raízes e folhagens, encontrou uma caverna. A entrada era estreita, quase como um convite ao desconhecido. Ele hesitou, o medo pulsando em suas veias. Mas a curiosidade era mais forte. Dentro, as paredes estavam adornadas com pinturas vibrantes, cenas de danças, celebrações, caçadas. As cores, ainda radiantes, contavam uma história de vida, de amor e de comunidade. À medida que Krek admirava as imagens, visões começaram a dançar em sua mente. Ele se via cercado por outros, todos sorrindo, todos juntos. A música soava como um chamado, e lágrimas quentes escorriam por seu rosto. O passado o envolvia. Um abraço que ele nunca havia conhecido. Mas essa alegria rápida logo se desfez em sombras, quando ele se lembrou de que o mundo lá fora continuava a existir, e com ele, perigos. Nas proximidades, uma tribo de Homo sapiens estava à beira do pânico. Um predador feroz os ameaçava. Um lobo enorme que tinha feito da aldeia seu território. O líder deles, ciente de que Krek era uma força das trevas em sua imaginação, olhou para a floresta. Seus olhos faiscavam de treva e determinação. Para ele, Krek era um inimigo. Agora, Krek se via em um dilema doloroso. Deveria permanecer escondido, protegido em sua dor, ou se arriscar, usar suas habilidades ancestrais para ajudar aqueles que o temiam. Seu coração batia descompassado, e ele levou a mão ao peito, sentindo o vazio que suas memórias lhe proporcionavam. Seria possível encontrar conexão no meio daquela escuridão? Seria ele um farol de esperança ou apenas uma sombra a mais? O que sua existência significava quando tudo parecia tão perdido? Com essas perguntas ecoando em sua mente, Krek decidiu que era a hora de enfrentar o seu destino. O tempo corria e um confronto se aproximava. Ele tinha que agir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Krek respirou fundo e decidiu que ajudaria a tribo. A solidão já pesava demais sobre ele e a dor de não ser visto como parte da vida era insuportável. Mas antes que pudesse dar um passo, um grito cortou o ar. Era um grito de desespero e pavor. O som fez seu coração pular no peito. Sem pensar, ele saiu da caverna. Ao entrar na clareira, Krek viu o lobo, o gigante de pelagem negra, em pé no meio da aldeia. Os olhos do animal brilhavam como estrelas na escuridão.
A tribo, assustados, se reunia em um canto, murmurando em pânico. O líder, aquele que o temia, estava de pé à frente, sua boca aberta em uma mistura de gritos e ordens. O caos era palpável. Krek se escondeu atrás de uma árvore, sentindo o suor escorregar pela testa. Ele queria ser um herói, mas o medo paralisava seus músculos. E então, enquanto observava, algo extraordinário aconteceu. O elan do lobo mudou. Sua postura se relaxou. E, um momento de encantamento, Krek percebeu que o animal não era um predador comum. Algo estava diferente. O lobo se virou para Krek, seu olhar penetrante e profundo. Para seu horror, os traços do lobo se desvaneceram em uma forma familiar. Uma mulher, de pele clara e cabelos que dançavam como a brisa. Krek prendeu a respiração. Era uma Neandertal, assim como ele. Mas, como poderia ser? Ela parecia uma sombra de seu passado, talvez um eco de sua própria família, algo que ele acreditava perdido para sempre. O lobo a havia protegido, mas agora, diante da tribo que a via como um monstro, ela se tornava um alvo. Krek sentiu um nó se formar em sua garganta. A mulher olhou diretamente para ele, seus olhos cheios de dor e desespero. Um apelo silencioso, como se perguntasse por que ele não se unia a ela. Um murmúrio estranho começou a surgir entre os membros da tribo. É um sinal, um espírito maligno. Aqui está o verdadeiro perigo. Krek podia sentir o ódio crescer como um incêndio em um campo seco. Ele tinha que decidir rapidamente. Deveria permanecer à espreita ou revelar-se. A cada segundo, o tempo escorria como areia entre os dedos. A mulher deu um passo à frente, ainda transformada na forma do lobo, e Krek sentiu sua alma se despedaçar. Não era apenas um encontro, era um reencontro com tudo o que ele perdera. Mas em vez de trazer conforto, essa revelação era uma facada, uma traição às suas memórias. Quem ela era? Como havia sobrevivido? E mais importante, como aquele momento mudava tudo. Os gritos da tribo tornaram-se mais altos, e Krek viu a fúria nos rostos deles. Eles estavam prontos para atacar. O líder brandiu uma lança e, em um movimento rápido, a mulher-lobo saltou de volta, seu olhar irradiando um misto de ferocidade e desespero. Krek se lançou para fora de seu esconderijo, gritando: "Parem, não a ataquem!" Mas suas palavras se perderam no caos. O líder mirou para ele, agora com uma nova luz de traição em seus olhos. "Você a defende? Você se tornou um deles?" A multidão se voltou contra ele, suas vozes se misturando em condenação. Um coração dividido, duas realidades colidindo em sua mente. Tudo agora parecia confuso. Ele não sabia se lutava por ela, por si, ou por um futuro que não tinha certeza se existia. Krek estava numa encruzilhada, e a floresta ao seu redor parecia prender a respiração, aguardando o que viria a seguir. Krek estava no meio da confusão, sem saber a quem pertencer. O olhar da mulher-lobo estava cravado no dele, um apelo silencioso. O líder da tribo estava pronto para atacar. A tensão no ar era densa como a névoa da manhã, pesada, sufocante. Ele precisava agir. "Parem! Não a ataquem!" Krek gritou novamente, sua voz soando como um eco desesperado. Olhos se voltaram para ele, uma mistura de medo e raiva, como se ele tivesse rasgado o véu da normalidade. O murmúrio do povo crescia, e o líder ergueu a lança, decidido a eliminar o que considerava uma ameaça. O coração de Krek batia forte. Suas mãos tremiam. Ele nunca se sentira tão vulnerável. Mas antes que pudesse elaborar um plano, um estrondo surdo ecoou pela floresta. As árvores balançaram, e algo enorme surgiu na trilha atrás deles. Era um urso gigante, desferindo passos pesados, sua pelagem escura como uma tempestade se aproximando. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. "Cuidado!" alguém gritou, e o líder virou-se, olhos arregalados. O lobo-mulher se adiantou, sua forma vibrando entre ferocidade e proteção. Ela não hesitou. Com um movimento rápido, pulou em direção ao urso, um ato de bravura que desafiava o instinto de sobrevivência. Krek não podia crer no que via. Era como se algum poder ancestral a guiasse. O rugido do urso ecoou sob a folhagem,
uma ressonância primitiva. Quando o urso se lançou contra a mulher, Crack sentiu seu estômago se revirar. Mas, antes que o impacto ocorresse, um clarão de luz surgiu entre os dois. Crack piscou. A luz tinha uma coloração prateada, o manto de uma neblina mágica que parecia puxar a mulher e o urso para dentro de um redemoinho cintilante. E então, num segundo, tudo mudou. O urso e a mulher desapareceram, como se tivessem sido tragados por um portal. Um silêncio absoluto se instalou. Os membros da tribo estavam paralisados. O líder olhou para Crack, e a expressão em seu rosto mudou. O medo se transformou em confusão, uma busca desesperada por respostas. "O que foi isso?" ele murmurou quase para si mesmo. Neste momento, Crack percebeu que ainda havia algo mais. Um eco daquele brilho prateado ainda pairava no ar, dançando como o reflexo da luna em um lago tranquilo. Ela era uma de nós, Crack declarou, a revelação aflorando como um grito cortante. Uma Neandertal, a última, como eu. Ele não sabia se aquilo teria algum significado para eles, mas a verdade escorria dele como uma fonte de esperança. Naquele momento, o líder hesitou. Talvez Crack não fosse o inimigo que acreditava, mas alguém cheio de potencial e dor. Mas o choque não terminou aí. De repente, como se a floresta estivesse viva, um rugido de protesto ecoou na distância. Algo se aproximava, e não era um urso. Era maior, mais terrível. A sombra de uma nova criatura surgiu entre as árvores. Uma figura esquelética, de olhos ardentes e garras afiadas que se destacavam contra a luz da noite. Crack sentiu o peso da realidade sobre seus ombros. Ele não estava apenas lutando por uma conexão ou um reencontro, mas por uma batalha maior que poderia decidir o destino de ambos os povos. O que mais a floresta escondia? E quem era realmente aquela mulher-lobo? Suas perguntas flotavam no ar, enquanto os membros da tribo começavam a murmurar, uma mistura de temor e expectativa. Um choque corria entre eles, uma verdade que podia mudar tudo. Estariam eles prontos para aceitá-la? Crack olhou para o líder, o tempo pareceu parar. O futuro estava prestes a ser redefinido. A floresta aguardava o próximo movimento. Crack estava paralisado. A figura ameaçadora se aproximava. Uma sombra sinistra que avançava pela floresta, ocupando cada centímetro com sua presença opressora. Eram olhos ardentes, um rabo furioso e garras que pareciam prontas para rasgar o próprio tecido da realidade. Sua alma balançava entre a fúria e o desespero. O líder da tribo, agora com um rosto pálido e trêmulo, virou-se para Crack, os lábios esticando-se numa pergunta silenciosa. O chão tremia sob a aproximação da criatura, e todos seguravam a respiração. Crack sentiu seu coração disparar, a adrenalina correndo como fogo em suas veias. Enquanto a multidão assistia em estado de choque, algo dentro dele mudou. Seu olhar encontrou de novo a mulher-lobo, mesmo em sua ausência. De repente, os ecos das memórias que ajudaram a moldá-lo começaram a surgir. Lembranças de canções, risadas e laços que pareciam perdidos para sempre retornaram repletas de urgência. Eu tenho que lutar não só por nós, mas por um futuro. Ele se adiantou, a voz firme. Devemos nos unir. O verdadeiro inimigo está aqui. Mas a incredulidade era palpável. Os rostos dos membros da tribo estavam congelados em medo, e o líder apenas balançou a cabeça, em dúvida entre seguir o que conhecia ou arriscar para acompanhar a transformação de Crack. Então tudo aconteceu em um instante. A sombra avançou, os membros da tribo gritaram em pânico, e antes que Crack pudesse fazer qualquer coisa, o som da poeira se espalhando pelo ar ecoou. Um rugido profundo que fez as árvores tremerem. E então, surpreendentemente, uma longo lamento ecoou. Era uma voz, não apenas do monstro, mas um lamento humano, visceral. Crack se sentiu encolher, como se o mundo tivesse derretido ao seu redor. A sombra se transformou. A luz prateada iluminou as figuras em movimento. E de dentro delas surgiu uma nova forma obscura.
Era a mulher-lobo, esculpida na luz. Mas sua pele agora estava marcada com cicatrizes e seu olhar, outrora amistoso, agora era de fúria e arrependimento. Crack, ela gritou. Sua voz não era somente dele, mas um eco de tantas vidas perdidas. A verdade despontou como um relâmpago. Ela era uma Neandertal, mas não era qualquer uma. Era a filha do último xamã de sua aldeia, um dos muitos que haviam caído durante guerras entre os Homo sapiens e seu povo. O líder da tribo agora estava paralisado, o horror estampado em seu rosto. Ela nunca morreu, ela protegeu? O choque reverberou, e a história de Crack, um último sobrevivente, era muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. O lobo, a mulher. Todos eram parte de uma velha disputa. A tribo havia como um demônio, o que tornava Crack um traidor. Era uma teia de dores e verdades. As memórias tomaram conta dele, e a culpa se transformou em uma onda de determinação. E enquanto o rugido da criatura soava como um lamento entre os ecos da floresta, Crack sabia que os dois mundos estavam prestes a colidir. Ele olhou para o líder, ainda paralisado pela revelação. Nós somos todos uma parte da mesma história. Mas os gritos de medo estavam crescendo, e Crack percebia que estava a um instante de uma luta por suas vidas. E o que antes era um desejo de conexão, transformou-se numa batalha não só pela existência, mas por redenção. Mas àquela altura, uma nova sombra surgiu, ainda mais profunda e aterradora. A floresta pareceria ter sido invadida por serpentes de fumaça, sugando a luz e a esperança. O que mais estava escondido ali? Crack sentiu uma onda de medo tomar conta dele, e ao mesmo tempo, uma força encontro. O que seus olhos veriam a seguir poderia mudar tudo novamente. Crack estava paralisado. A figura ameaçadora se aproximava, uma sombra sinistra que avançava pela floresta, ocupando cada centímetro com sua presença opressora. Eram olhos ardentes, um rabo furioso e garras que pareciam prontas para rasgar o próprio tecido da realidade. Sua alma balançava entre a fúria e o desespero. O líder da tribo, agora com um rosto pálido e trêmulo, virou-se para Crack, os lábios esticando-se numa pergunta silenciosa. O chão tremia sob a aproximação da criatura, e todos seguravam a respiração. Crack sentiu seu coração disparar, a adrenalina correndo como fogo em suas veias. Enquanto a multidão assistia em estado de choque, algo dentro dele mudou. Seu olhar encontrou de novo a mulher-lobo, mesmo em sua ausência. De repente, os ecos das memórias que ajudaram a moldá-lo começaram a surgir. Lembranças de canções, risadas e laços que pareciam perdidos para sempre, retornaram repletas de urgência. Eu tenho que lutar não só por nós, mas por um futuro. Ele se adiantou, a voz firme. Devemos nos unir. O verdadeiro inimigo está aqui. Mas a incredulidade era palpável. Os rostos dos membros da tribo estavam congelados em medo, e o líder apenas balançou a cabeça, em dúvida entre seguir o que conhecia ou arriscar para acompanhar a transformação de Crack. Então, tudo aconteceu em um instante. A sombra avançou. Os membros da tribo gritaram em pânico. E antes que Crack pudesse fazer qualquer coisa, o som da poeira se espalhando pelo ar ecoou. Um rugido profundo que fez as árvores tremerem. E então, surpreendentemente, um longo lamento ecoou. Era uma voz, não apenas do monstro, mas um lamento humano, visceral. Crack se sentiu encolher como se o mundo tivesse derretido ao seu redor. A sombra se transformou. A luz prateada iluminou as figuras em movimento. E de dentro dela surgiu uma nova forma obscura. Era a mulher-lobo, esculpida na luz. Mas sua pele agora estava marcada com cicatrizes e seu olhar, outrora amistoso, agora era de fúria e arrependimento. Crack, ela gritou, sua voz não era somente dele, mas um eco de tantas vidas perdidas. A verdade despontou como um relâmpago. Ela era uma Neandertal, mas não era qualquer uma. Ela era filha do último xamã de sua aldeia, um dos muitos que haviam caído durante guerras entre os Homo sapiens e seu povo. O líder da tribo agora estava paralisado, o horror estampado em seu rosto. Ela nunca morreu. Você a protegeu?
O choque reverberou, e a história de Crack, um último sobrevivente, era muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Mas antes que alguém pudesse reagir à revelação, uma mudança ainda mais profunda ocorreu. A mulher-lobo, agora revelada como Elda, não estava sozinha. Um grupo de neandertais, todos com semblantes marcados pela tristeza e combate, apareceu atrás dela, surgindo das sombras das árvores. Eles tinham estado escondidos, como Crack, longe dos olhos hostis do mundo. Crack ficou boquiaberto. A floresta, aquela que ele via como solitária, estava repleta de seus irmãos e irmãs esquecidos. O líder da tribo quase caiu para trás. Seu olhar era uma mistura de incredulidade e terror. Vocês não deveriam estar aqui. Sua voz tremia, não apenas de medo, mas de algo parecido com culpa. O murmúrio crescente entre os membros da tribo se intensificou. Eles estão vindo para nos atacar. Devemos nos proteger. Mas Crack, cheio de um novo senso de determinação, gritou: não, eles são como nós. Eles buscam paz. A luta interna entre as duas facções era palpável. Elda avançou, seus olhos fixos no líder. Não somos monstros, nossa dor foi a sua dor. Forçaram-nos a esconder, mas agora lutamos por um futuro junto. O líder hesitou, mas a tensão aumentava. Sussurros de traição começaram entre os membros da tribo. Talvez Crack esteja certo, mas como podemos confiar em quem acreditamos estar extinto? As vozes criavam um eco de medo e raiva, enquanto a ameaça do urso e a criatura começavam a se apagar na mente dos presentes. Crack olhou para a multidão, percebendo que a verdadeira batalha não era apenas contra os predadores, mas contra o preconceito e a dor acumulada ao longo de gerações. Então, no momento de choque absoluto, Elda se virou para Crack e balançou a cabeça. Crack, existem segredos que você ainda não conhece. O verdadeiro inimigo não é o urso ou a criatura. É o que se esconde dentro de nós, em nossos corações. A escuridão que sombras antigas trouxeram. A multidão ficou em silêncio. O que Elda realmente queria dizer? Como os ecos do passado poderiam ainda afetá-los? O ar pesado que pairava fazia o futuro parecer mais incerto do que nunca, enquanto uma nova sombra surgia, muito mais aterrorizante do que qualquer criatura que eles já tinham conhecido. Crack e Elda trocaram um olhar, ambos sem saber o que aconteceria a seguir. A história que eles pensaram conhecer estava mudando. E agora, com todos os olhos voltados para eles, eles precisavam decidir o que fazer a seguir. Crack e Elda trocavam olhares, cercados por uma multidão que os observava com temor e confusão. O ambiente estava tenso, e Crack sentia que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. A floresta, que antes parecia um abrigo, agora se tornava um campo de batalha, e as sombras dançavam nas copas das árvores. Então, um rugido ensurdecedor cortou o silêncio. Um tremor percorreu o chão, fazendo folhas e galhos caírem. Todos olharam para a direção do som. Uma expressão de pânico se espalhando entre os membros da tribo e do grupo de neandertais. Crack sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? O que mais poderia surgir daquela floresta? De repente, uma enorme criatura surgiu da mata. Não era um urso ou um monstro qualquer, mas um ser que desafiava tudo o que eles acreditavam. Com escamas brilhantes como prata e garras que pareciam cortantes como lâminas, a criatura parou em meio à clareira. Seus olhos, profundos e enigmáticos, refletiam o medo que se instalava no coração de Crack. "Corra!" alguém gritou, mas Crack estava paralisado. Ele nunca viu nada assim. Elda avançou, tomada por um instinto protetor, mas a criatura não parecia hostil. Ao contrário, parecia estar em uma missão. E num movimento rápido, quando todos estavam focados no novo inimigo, a criatura se voltou para Elda. Usando uma linguagem que parecia mais um sussurro entre os ventos, ela falou, e a clareira caiu em silêncio. Elda. A voz era melodiosa, mas havia uma autoridade inegável. "Você não pertence mais a este lugar." Crack se sentiu encolher. Aquela voz,
A familiaridade da entonação fez com que um arrepio percorresse sua espinha. Elda congelou, e a expressão em seu rosto se transformou em uma tempestade de emoções. O que você quer dizer com isso? Ela parecia aturdida. Toda a cena açoitava a mente dela como um furacão. A criatura deu um passo à frente, e um brilho prateado começou a emanar de seu corpo, iluminando o ambiente. Você é uma herdeira dos antigos, Elda. A última de um legado que foi escondido pelas sombras. Crack podia sentir o peso da verdade começando a se instalar. O ar estava carregado de tensão. Legado? Elda perguntou, a voz trêmula. Que legado é esse? Eu não tenho nada. Mas já havia um grito de reconhecimento surgindo dentro dela. O líder da tribo estava em choque, suas feições congeladas, e os murmúrios se intensificavam. Você pertence à linhagem dos guardiões, protegida pela magia da floresta. A batalha que você travou não é com a humanidade, mas contra sua própria herança. As palavras da criatura atingiram Crack como um soco no estômago. Elda, a última Neandertal, carregava um segredo que poderia mudar tudo. Crack olhou para Elda e sua mente corria como uma serpente aflita. Isso é verdade? Ele sussurrou, a pergunta cheia de incredulidade. Mas Elda olhou para ele com seus olhos profundos e viu algo refletido. Não era só dor, era um eco de entendimento. Nesse momento, a criatura deu um passo adiante e antes que qualquer um pudesse se mover, lançou um feixe de luz que envolveu Elda. Um chamado ancestral ecoou pelo ar. A multidão estava em choque, e Crack sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você não precisa mais se esconder, a criatura exclamou. Mas antes que Elda pudesse responder ou que Crack pudesse pensar em correr, a luz se intensificou, e um silêncio mortal caiu. Em um piscar de olhos, Elda se transformou. Não era mais apenas a mulher-lobo que ele conhecia, era algo muito mais. Suas formas e cores dançaram no ar, e a imagem de uma mulher antiga, forte e cheia de mistério apareceu, uma Neandertal ancestral. Você é, a voz de Crack falhou. A verdade era maior do que ele poderia suportar. Elda, ou o que ela havia se tornado, olhou de volta para ele, e em seu olhar havia a resposta, e uma dor que transcendeu o tempo. Mas a criatura não havia terminado. A verdadeira luta está apenas começando. O passado e o presente se encontrarão e você, Crack, também tem um papel a desempenhar. E enquanto Crack tentava processar as implicações, uma fissura se abriu entre o chão e a floresta, separando aqueles que eram uma vez um só. Elda, ou a entidade que agora ocupava seu lugar, olhou para o líder da tribo e depois para Crack. A escolha do futuro é sua. Juntem-se ou pereçam. O nível de incerteza se intensificou, e o caos estava prestes a eclodir. A verdade do legado, um chamado de transformação, estava nas mãos de Crack e de todos ali. E mesmo assim, no fundo de sua mente, uma pergunta ecoava como um tambor. Até onde ele iria para mudar o curso do destino das duas espécies? A floresta aguardava, e os olhos de todos estavam voltados para Crack. Ele respirou fundo, sentindo a urgência. O que ele faria agora? O que essa nova verdade significaria para todos eles? Crack e Elda trocavam olhares, cercados por uma multidão que os observava com temor e confusão. O ambiente estava tenso, e Crack sentia que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. A floresta, que antes parecia um abrigo, agora se tornava um campo de batalha, e as sombras dançavam nas copas das árvores. Um rugido ensurdecedor cortou o silêncio. Um tremor percorreu o chão, fazendo folhas e galhos caírem. Todos olharam para a direção do som. Uma expressão de pânico se espalhando entre os membros da tribo e do grupo de Neandertais. Crack sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? O que mais poderia surgir daquela floresta? De repente, uma enorme criatura surgiu da mata. Não era um urso ou um monstro qualquer, mas um ser que desafiava tudo o que eles acreditavam, com escamas brilhantes como prata e garras que pareciam cortantes como lâminas.
A criatura parou em meio à clareira. Seus olhos, profundos e enigmáticos, refletiam o medo que se instalava no coração de Crack. Corra! Alguém gritou. Mas Crack estava paralisado. Ele nunca viu nada assim. Elda avançou, tomada por um instinto protetor. Mas a criatura não parecia hostil. Ao contrário, parecia estar em uma missão. E no movimento rápido, quando todos estavam focados no novo inimigo, a criatura se voltou para Elda. Usando uma linguagem que parecia mais um sussurro entre os ventos, ela falou. E a clareira ficou em silêncio. Elda. A voz era melodiosa, mas havia uma autoridade inegável. Você não pertence mais a este lugar. Crack se sentiu encolher. Aquela voz, a familiaridade da entonação fez com que um arrepio percorresse sua espinha. Elda congelou, e a expressão em seu rosto se transformou em uma tempestade de emoções. O que você quer dizer com isso? Ela parecia aturdida. Toda a cena açoitava a mente dela como um furacão. A criatura deu um passo à frente, e um brilho prateado começou a emanar de seu corpo, iluminando o ambiente. Você é uma herdeira dos antigos, Elda. A última de um legado que foi escondido pelas sombras. Crack podia sentir o peso da verdade começando a se instalar. O ar estava carregado de tensão. Legado? Elda perguntou, a voz trêmula. Que legado é esse? Eu não tenho nada. Mas já havia um grito de reconhecimento surgindo dentro dela. O líder da tribo estava em choque, suas feições congeladas, e os murmúrios se intensificavam. Você pertence à linhagem dos guardiões, protegida pela magia da floresta. A batalha que você travou não é com a humanidade, mas contra sua própria herança. As palavras da criatura atingiram Crack como um soco no estômago. Elda, a última Neandertal, carregava um segredo que poderia mudar tudo. Crack olhou para Elda, e sua mente corria como uma serpente aflita. Isso é verdade? Ele sussurrou, a pergunta cheia de incredulidade, mas Elda olhou para ele com seus olhos profundos e viu algo refletido. Não era só dor, era um eco de entendimento. Nesse momento, a criatura deu um passo adiante, e antes que qualquer um pudesse se mover, lançou um feixe de luz que envolveu Elda. Um chamado ancestral ecoou pelo ar. A multidão estava em choque, e Crack sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você não precisa mais se esconder, a criatura exclamou. Mas antes que Elda pudesse responder, ou que Crack pudesse pensar em correr, a luz se intensificou, e um silêncio mortal caiu. Em um piscar de olhos, Elda se transformou. Não era mais apenas a mulher-lobo que ele conhecia. Era algo muito mais. Suas formas e cores dançaram no ar, e a imagem de uma mulher antiga, forte e cheia de mistério, apareceu, uma Neandertal ancestral. Você é... A voz de Crack falhou. A verdade era maior do que ele poderia suportar. Elda, ou que ela havia se tornado, olhou de volta para ele, e em seu olhar havia a resposta e uma dor que transcendeu o tempo. Mas a criatura não havia terminado. A verdadeira luta está apenas começando. O passado e o presente se encontrarão. E você, Crack, também tem um papel a desempenhar. E enquanto Crack tentava processar as implicações, uma fissura se abriu entre o chão e a floresta, separando aqueles que eram uma vez um só. O líder da tribo estava em desespero. Como podemos confiar nesta criatura? E você, Crack, o que planeja fazer agora? O olhar dele era de feroz desconfiança. Crack sentiu a pressão do mundo sobre seus ombros, fraco e ao mesmo tempo determinado. A verdade do legado de Elda poderia ser a salvação deles. Então, em meio ao pânico, num momento de sonho e realidade, Crack ouviu uma voz familiar. Uma que não esperava ouvir. Crack, o que você está fazendo aqui? A pergunta cortou o ar. Era sua irmã, perdida há muito tempo. Ela havia desaparecido em batalhas passadas, sem um rastro. Mas como poderia ser? Ele olhou para ela, a mulher que ele acreditava ter ido para sempre. Você está viva? A incredulidade era visceral. O choque da revelação esmagou seu coração. Sim, e eu fui enviada para proteger você. Sua voz tremia, e Crack pôde ver o medo em seus olhos. Mas não posso ficar. Eles estão vindo para nós.
A expressão dela era de alguém que carregava o peso do mundo, um alicerce que desmoronava. No entanto, antes que Crack pudesse digerir a informação, a criatura que antes parecia protetora agora revelava os dentes. A escolha do futuro é sua. Um lado terá que se sacrificar. Crack sentiu a pressão no peito crescer. Sua irmã, sua ligação com o passado. Mas o que isso significava para o futuro deles? O que estava acontecendo? As palavras soavam como um eco da antiga dor. Crack olhou para Elda, para sua irmã e depois para a criatura. Uma batalha se aproximava, reais e imaginárias, e cada escolha poderia significar perda. E ele estava decidido a não repetir os erros do passado. A floresta estava em silêncio, aguardando a decisão de Crack, enquanto os olhos de todos observavam em expectação. Mas no fundo de sua mente, uma questão ecoava. Ele realmente poderia confiar na verdade que confrontava. O peso da história estava em suas mãos, e a floresta parecia pronta para cuspir mais segredos. O que Crack faria agora? A dúvida pairava no ar, e a sensação de que tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar o envolveu na escuridão. Crack e Elda trocavam olhares, cercados por uma multidão que os observava com temor e confusão. O ambiente estava tenso, e Crack sentia que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. A floresta, que antes parecia um abrigo, agora se tornava um campo de batalha. E as sombras dançavam nas copas das árvores. Então, um rugido. Um tremor percorreu o chão, fazendo folhas e galhos caírem. Todos olharam para a direção do som, uma expressão de pânico se espalhando entre os membros da tribo e do grupo de Neandertais. Crack sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? O que mais poderia surgir daquela floresta? De repente, uma enorme criatura surgiu da mata. Não era um urso ou um monstro qualquer, mas um ser que desafiava tudo o que eles acreditavam, com escamas brilhantes como prata e garras que pareciam cortantes como lâminas. A criatura parou em meio à clareira. Seus olhos, profundos e enigmáticos, refletiam o medo que se instalava no coração de Crack. "Corra!" alguém gritou, mas Crack estava paralisado. Ele nunca viu nada assim. Elda avançou, tomada por um instinto protetor, mas a criatura não parecia hostil. Ao contrário, parecia estar em uma missão. E num movimento rápido, quando todos estavam focados no novo inimigo, a criatura se voltou para Elda. Usando uma linguagem que parecia mais um sussurro entre os ventos, ela falou, e a clareira caiu em silêncio. "Elda." A voz era melodiosa, mas havia uma autoridade inegável. "Você não pertence mais a este lugar." Crack se sentiu encolher. Aquela voz, a familiaridade da entonação, fez com que um arrepio percorresse sua espinha. Elda congelou, e a expressão em seu rosto se transformou em uma tempestade de emoções. "O que você quer dizer com isso?" Ela parecia aturdida. Toda a cena açoitava a mente dela como um furacão. A criatura deu um passo à frente, e um brilho prateado começou a emanar de seu corpo, iluminando o ambiente. "Você é uma herdeira dos antigos, Elda. A última de um legado que foi escondido pelas sombras." Crack podia sentir o peso da verdade começando a se instalar. O ar estava carregado de tensão. "Legado?" Elda perguntou, a voz trêmula. "Que legado é esse?" "Eu não tenho nada." Mas já havia um grito de reconhecimento surgindo dentro dela. O líder da tribo estava em choque, suas feições congeladas, e os murmúrios se intensificavam. "Você pertence à linhagem dos guardiões, protegida pela magia da floresta. A batalha que você travou não é com a humanidade, mas contra a sua própria herança." As palavras da criatura atingiram Crack como um soco no estômago. Elda, a última Neandertal, carregava um segredo que poderia mudar tudo. Crack olhou para Elda, e sua mente corria como uma serpente aflita. "Isso é verdade?" ele sussurrou, a pergunta cheia de incredulidade. Mas Elda olhou para ele com seus olhos profundos e viu algo refletido. Não era só dor, era um eco de entendimento. Então tudo aconteceu em um instante. Um ruído ensurdecedor irrompeu, e um balançar da terra fez todos mergulharem no chão.
A criatura levitou, e uma onda de luz irrompeu ao redor de Elda. Fazia seu corpo brilhar como nunca antes, e subitamente a clareira se encheu de sombras que dançavam, criando imagens distorcidas do passado. Crack viu visões de uma guerra antiga, traumas, se desenrolando nas sombras. As figuras eram neandertais, e Crack sentiu um nó na garganta. Eles foram. Bah! Ele mal conseguia terminar a frase. Antes que pudesse processar, uma risada soou. Uma risada familiar que fez seu coração gelar. Você está cercado, Crack. Uma voz ressoou. Era sua mãe, que ele acreditava ter perdido para sempre. Mas ela não estava ali como um espírito. Estava muito real e com ela, uma legião de neandertais que ele não conhecia. Um choque atravessou o Crack enquanto ela continuava. Nós nunca estivemos mortos. Fomos apenas escondidos. Você e Elda estão destinados a unir os nossos povos. Mas isso é mais profundo do que pensávamos, Crack. O verdadeiro inimigo é o que permeia os corações, a dor e o medo que ambos os lados carregam. Os membros da tribo estavam em um estado de choque. O líder, antes tão confiante, agora estava apavorado, encarando a mãe de Crack com descrença. Isso não pode ser verdade. Gritou. Vocês não podem existir, vocês são lendas. No entanto, estamos bem aqui, diante de você. Elda Dijo, a energia dela pulsando forte. A floresta nos protegeu, mas também nos manteve prisioneiros. Crack estava sulcando a verdade, cada palavra ressonando em seu ser. A batalha real não era apenas com uma criatura ou os humanos, mas dentro de cada um deles. Ainda atordoado, ele ficou sem saber o que fazer. De repente, uma energia começou a se acumular na clareira, e um brilho ofuscante se irrompeu, fazendo todos cerrarem os olhos. O chão tremeu, e a criatura se desfez em vapor, revelando o horizonte escondido além da floresta. E em um instante, tudo sumiu no ar. Nesse momento, Crack percebeu que o destino de todos estava interligado, de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar. Entre lágrimas e risos, entre o pânico e a esperança, ele se viu em uma encruzilhada. Ele sabia que a verdade as sombras escondiam, agora estava à vista. Mas o que isso significava para eles? A clareira antes viva, agora parecia um campo de batalha de emoções. E tudo o que Crack imaginou sobre o passado e o futuro estava prestes a se transformar. A pergunta pairava no ar com mais força do que nunca. Assim que a poeira assentasse, o que restaria? Crack estava perdido em um mar de revelações. O que antes parecia uma luta entre povos, agora se transformou em uma tempestade de segredos. Elda, agora advertida por uma força ancestral, estava agachada, tomada pela transformação que lhe revelava o passado. Ela não era apenas uma mulher-lobo, era a chave para alguma coisa muito maior, e a verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços. Então o chão tremia sob os pés deles. Não era apenas o tremor da surpresa. Era como se a própria floresta estivesse protestando contra a revelação. Crack sentiu seu coração acelerar. Uma batida pesada, uma urgência que exigia ação. Mas antes que ele pudesse reagir, algo mais sombrio tomou forma. Do meio da clareira, uma nuvem densa de fumaça preta surgiu. Os olhares que antes estavam presos em Elda voltaram-se para essa nova ameaça. A tensão se transformando em pânico. Murmúrios se espalharam como um incêndio. O que é isso? Corra! A voz da mãe de Crack se sobrepôs, mas ninguém pareceu ouvir. A escuridão parecia viva, serpenteando, ameaçando engolir tudo em seu caminho. A criatura estava ali, dividindo os mundos. Mas não era apenas uma sombra. Era uma representação da dor que ambos grupos enfrentavam. Com um rugido profundo, a fumaça se transformou em um colosso. Uma forma humana, mas distorcida, cheia de garras e escamas. Os olhos da figura refletiam todas as tragédias vividas e as guerras travadas. Crack prendeu a respiração ao perceber, em meio à escuridão, uma familiaridade estranha. Você não é, Crack exclamou, o coração afundando. Era uma lembrança que ele tentava esquecer.
Seu velho mentor, o sábio que havia desaparecido na guerra, agora diante dele, sofrendo com uma maldição que Crack não podia compreender. O olhar daquele homem, do mentor que tanto admirava, era feito de pura raiva e dor. Você enganou a todos nós. O que está acontecendo? Elda sussurrou. Seu olhar vazio e confuso enquanto observava a cena se desenrolar. Mas Crack não podia responder. Ele estava preso nesse laço de amor e traição, tentando entender o que significava ver alguém que acreditava ter perdido. O mentor olhou para Crack, e sua voz ecoou com um peso esmagador. Você não sabe, Crack. Você e Elda foram criados para serem opostos. A cobrança não é de agora, mas de épocas passadas. Sua linhagem e a dela sempre foram entrelaçadas, e agora você carrega o fardo do que foi deixado para trás. A batalha interior ainda não acabou. Crack hesitou. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de desespero. A verdade começava a desmoronar como uma casa de cartas. Isso não é verdade. Isso não pode ser. Seu coração pulsava, cada palavra sendo um soco em seu estômago. Mas a conexão entre eles era palpável, como um fio invisível que ligava seus destinos. Elda, você é parte disso. Você não sabe o quão importante você é. A figura encapuzada do mentor se aproximou, sua presença exalando uma força sinistra. Nossas histórias não são apenas suas sumidades. Cada um de vocês é uma parte do todo. Vocês estão destinados a se unirem, mas precisam decidir. A escuridão se alimenta de sua dor e nós somos parte dela. As palavras causaram um impacto como um eco profundo, fazendo Crack vacilar. Ele não queria aceitar isso, mas a conexão era inegável. O medo e a dor se entrelaçavam e ele sabia que fazer a escolha errada agora poderia significar a morte de ambos os povos. O ciclo precisava ser quebrado. O som da multidão se distorcia. Um medo coletivo crescia no ar. O que faremos? O líder da tribo gritou, sua voz reverberando de confusão e raiva. E então, em um estalo ensurdecedor, o céu escureceu e a figura do mentor começou a se desfazer. Suas palavras ecoaram. Escolham sabiamente, ou a escuridão reivindicará o que é dela. Crack sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Respeitando a sabedoria do mentor, ficou paralisado, o pânico permeando o ar enquanto todos reunidos ao seu redor aguardavam a sua decisão. Com a pressão do tempo e da dor esmagando-o, Crack olhou nos olhos de Elda uma última vez. A incerteza e esperança dançando em seu olhar. A batalha estava chegando, e agora ele sabia. O próximo movimento era tudo ou nada. Ele não apenas lutaria por um futuro, mas também por cada sombra que pairava sobre eles. E quando o mistério se desvendasse, cada escolha o levaria a um abismo que talvez nem mesmo ele pudesse imaginar. Crack sentiu a tensão no ar. O colosso se aproximava, a escuridão pulsando ao seu redor como se estivesse viva. Ele sabia que a batalha final estava prestes a começar. Com o coração acelerado, olhou. Havia tanta dor nos olhos dela, mas também determinação. Eles precisavam se unir. Estamos juntos, Crack. Elda murmurou, a voz firme apesar do medo. Crack sentiu um nó na garganta, mas acenou, determinado a não deixar a história se repetir. A multidão, dividida entre incredulidade e desespero, murmurejava. E que fazemos agora? O líder da tribo, agora em um estado de choque, olhava para os neandertais e depois para a nova forma escura. A voz baixa entre eles criou um coro de desconfiança. Elda, você precisa nos guiar, Crack gritou. Não podemos deixar que a sombra nos divida. Devemos lutar juntos. As palavras vibraram na clareira. Elda ergueu a cabeça e por um instante sua expressão se transformou. Crack, você está certo. Não somos inimigos. Precisamos enfrentar isso juntos. Ao ouvir isso, as emoções da multidão mudaram. Seu medo começou a se misturar com uma centelha de esperança.
Lá no fundo, o colosso avançava, mas havia um brilhar de luz nos olhos de Elda. Nós não somos o que a dor fez de nós. Ela avançou, sua forma começando a brilhar com uma luz prateada. O ar ficou pesado com essa nova energia. Crack se sentiu invadido por uma onda de coragem. Vamos todos juntos. Dentro dele, um fogo começou a crescer. Ele não era mais apenas um Neandertal perdido. Ele era parte de algo maior, parte de uma história que podia mudar destinos. A luz de Elda dançava ao redor dele e, em um repente, a clareira iluminou-se, como se a própria floresta estivesse reagindo. A criatura parada diante deles começou a vibrar com a luz. A escuridão estava se contorcendo, mas a luz se intensificava. Havia algo ali, um vínculo ancestral que se formava. Crack estendeu a mão. Sentiu a resistência da dor, mas, acima de tudo, percebeu o peso das memórias. Eu não vou deixar você nos dividir, Crack gritou. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa. E com isso, a conexão entre eles se fortaleceu. Um arco de luz que se expandiu de seu coração. Elda fez o mesmo, e logo as vozes da tribo e dos Neandertais se uniram em uma só. Paz, esperança, juntos. Os gritos ecoaram pela floresta. Os ecos daquela força ancestral e de luta se tornaram um só. A criatura tremeu, hesitou e enfim parou. Crack sabia que tudo tinha mudado naquele instante. Um novo caminho se abria, mas a escolha de como trilhar esse caminho estava em suas mãos. O chão ficou mais firme. E de repente, a forma sombria do mentor, diante deles, começou a se desvanecer. A verdadeira batalha é interna. Agora cabe a vocês decidirem. A escuridão se dissipa quando compreendem quem são. Ele murmurou, e um último olhar de esperança cruzou seu rosto antes de desaparecer. Crack e Elda se encontraram em meio à clareira, seus olhos refletindo a luz que agora o cercava. Havia paz, mas também um novo começo. Agora, vamos restaurar o legado perdido, Crack disse. E com o ressurgir da luz, ele sentiu que poderia criar um novo futuro, junto com Elda e todos aqueles que decidiram unir-se. Mas enquanto comemoravam aquela união, um eco distante ressoou nas árvores. O caminho ainda não terminou, parecia sussurrar a floresta. Crack percebeu que as sombras ainda poderiam retornar, trazendo novos desafios que exigiriam coragem. O que mais estava por vir? Esse era apenas o começo de uma nova jornada. E enquanto o sol se punha, Crack sorriu para Elda, sabendo que juntos confrontariam o que viesse a seguir. E aí, você que está lendo isso, não pode esquecer. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.